A série The Acolyte é uma carta de divórcio para os fãs de Star Wars. E rola piadinha com música fúnebre ao fundo. You killed our mother. That's the intention. Oi, meu nome é Débora. Eu sou mais conhecida aqui e nas redes vizinhas como Deb Escreve. Eu sou escritora, leitora e cinéfila de plantão. E eu posso não ser a maior fã de Star Wars, mas nessa hora meu coração dói por quem é. Conheço pessoas, inclusive bons amigos aqui de YouTube, que vivenciaram esse casamento com a franquia. Descobriram Star Wars nas suas infâncias, quando a coisa ainda era chamada aqui no Brasil de Guerra nas Estrelas. Há quem diga que foi quando a gente americanizou o nome que tudo começou a dar errado. Crescendo com Luke, Obi-Wan, Princesa Leia, Han Solo, Chewie, Lando, Boba Fett, Darth Vader, Palpatine e tantos outros nomes icônicos que representam a incrível herança dessa história. Uma que a Disney e pessoas como Kathleen Kennedy e Leslie Headland tomaram para si e gastaram até não poder mais, num ato pródigo e desonroso com todos aqueles que amam a franquia. E nesse caso eu, que sou a pessoa que fica de fora e observa com certo pesar a dissolução de um casamento de décadas. Talvez essa distância seja algo bom para esse vídeo, pois assim vou ter uma visão um pouco mais ampla e até fria de tudo o que deu errado nessa bendita The Acolyte. Sendo assim, eu já peço para que você dê um like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative os sininhos de notificação. Se não pelo conteúdo que vem por aí, mas pelo meu honesto esforço de contemplar essa atrocidade na minha televisão. Quero falar de maneira breve da história de The Acolyte, do roteiro e suas muitas pataquadas, como diálogo expositivo, a atuação de uma protagonista morna, do tipo que a gente vomita da nossa boca. Parece imagem congelada, mas é só a atuação da Amanda Stenberg. O problema da representação na série e uma conclusão de tudo isso, que eu tenho certeza até o fim do vídeo eu vou perder 1 ou 2 neurônios. Mas tá tudo bem, nada do que um vídeo como aquele que eu fiz anteriormente sobre Satoru Gojo não conserte. E é claro, teremos spoiler, mas ninguém tá preocupado com isso em The Acolyte. A história de The Acolyte. Se você não assistiu a série, não precisa, porque eu te conto aqui de uma maneira bem rápida e já te salvo desse suplício. É uma narrativa que se passa 100 anos antes de todos os acontecimentos do episódio 1. Ou seja, há a República, os Jedi estão em plena forma e os Sith começam a se movimentar nas sombras. Tudo começa num planeta, ou será ilha? Eu sempre me confundo nas transições de um local para o outro. Mas nesse lugar há uma espécie de vila de mulheres bruxas. Tanto o fato de que não há um homem nessa sociedade, quanto o fato de que elas são bruxas, é uma alusão nada sutil ao feminismo. E essas bruxas são bem habilidosas em usar a força. No caso, o lado sombrio da força. E nesse local há 2 bruxas bem poderosas que, por meio da força, concebem gêmeas. São a Osha e a May, que crescem para se tornar as personagens principais dessa narrativa. Osha e May já nasceram especiais. É isso, inclusive, o que a mãe fala para essas meninas o tempo todo. Na época em que elas ainda eram crianças, mas estavam atingindo uma idade onde iam participar de um ritual, para meio que se oficializarem como bruxas, apareceu um grupo de Jedis no planeta delas. Dou foco mais na Indara e no Sol, porque a Indara é a líder da trupe e o Sol é o cara que mais vai se envolver com a história de Osha e May. O que acontece? Os Jedi interrompem o ritual justamente porque vinha força daquele planeta a ponto de ser detectada por eles. Eles estão investigando uma atividade sinistra por ali. E é claro que eles acabam descobrindo as 2 menininhas ali no meio daquelas bruxas. Uma das menininhas, a Osha, manifesta o desejo de se tornar Jedi, ao passo que a May é o exato oposto. Ela quer continuar ali na sua sociedade e quer ser uma bruxa. Temos aí uma espécie de conflito formado. A série nunca se aprofunda naquilo que essa história poderia contar, mas o fato é que rola uma tragédia. A mãe das meninas morre.
juntamente com todas as outras bruxas. E a Mei é dada como morta. A única pessoa que o Soul conseguiu salvar foi a Osha. E ele a treina como Padawan para ser Jedi e etc e tal. Esse incidente é mostrado em alguns episódios de flashback ao longo da série, pois a história principal se passa 16 anos depois disso, onde Osha nem é mais Jedi porque ela abandonou a ordem e a Mei, treinada por um mestre Sith, tá em missão matando todos os Jedi envolvidos naquele incidente de 16 anos atrás. E essa é a série. É feita a revelação de que o culpado pela morte da mãe das meninas é o próprio Sol. Mas isso é feito de uma maneira tão porca. Perdão usar essa palavra forte, mas foi uma porqueira mesmo. E daí já surge um bom gancho para falar sobre o quão terrível é esse roteiro de The Acolyte. Vou te falar, quem escreveu essa série merece um caminhão de framboesa de ouro entregue na porta de casa. O negócio é muito ruim. Acontecem uns erros muito primários que me fazem questionar a experiência do roteirista. Vou dar só alguns exemplos que me fizeram genuinamente rir da série. O que é até bom, porque de outra maneira eu ia atacar o controle na tela da TV. E aí, de alguma forma, a Disney ia me fazer perder dinheiro 2 vezes. Há uma cena nos primeiros episódios onde o Sol tem um confronto com a Mei. E eles estão lutando aqui embaixo, assim. Sobe mais ou menos a altura de um muro, assim, um prédio de, eu não sei, um andar. E tem um outro Jedi com um binóculo olhando a luta. Eu comecei a pensar que esse Jedi tá precisando operar uma catarata, a miopia tá grande, coitadinho dele. E eu juro que eu comecei a fazer uma ginástica mental para poder defender aquela pequena idiotice. Comecei a pensar assim, não é só um binóculo, é um negócio tecnológico, de repente ele tá gravando a luta para reportar para as suas autoridades Jedi ou o que for. E ele até poderia ter feito isso, mas você nunca vai saber. Porque não há qualquer cena subsequente que mostre que ele realmente gravou a luta com aquele negócio. Então, para todos os efeitos, ele realmente estava vendo uma luta super de pertinho com o binóculo. Eu também achei aquela luta entre a Mei e a Indara no primeiro episódio ridícula. Não só pelo fato de que ela é uma baita Mary Sue, mas porque a construção dessa luta é muito mal feita. O roteiro, de uma maneira bem pífia, mas ainda assim consegue fazer isso, te mostra que a Indara é uma baita Jedi poderosa e não à toa ela é líder daquele grupinho. Chega a Mei, ataca ela, a luta começa e você vai percebendo que de fato a Indara é muito superior. A Mei ataca com as faquinhas, a Indara tem o sabre de luz. Já é absurdo só de pensar nessa combinação. Mas ok, no decorrer da luta, a Indara lida muito bem com as faquinhas da Mei. Ela desvia, ela tem técnica, ela usa força. Mas chega uma hora que você tem a distinta sensação de que o roteiro quer que essa luta termine e termine na morte da Indara. E é exatamente o que acontece. Do nada, contradizendo tudo aquilo que a narração te disse de que a Indara é poderosa e de que ela ia dar, no mínimo, trabalho para a Mei. Aliás, posso apontar mais uma coisa? A Mei, que é uma acólita, se diz isso, supostamente é uma assassina. É super infantil quando ela chega perto do Jedi que ela quer matar e vira e fala, luta comigo! Se o objetivo dela é matar os Jedis e ela supostamente é aquela assassina discreta que se veste de preto e vai fazer as emboscadas e tudo mais, por que raios essa garota se expõe, mostra a cara e fala luta comigo? Isso me lembrou de Naruto, lá no inicinho, quando ele tava lá na prova com o Sasuke, a Sakura e o Kakashi Sensei, e o Sasuke e a Sakura foram fazer coisa de ninja, né? Óbvio, se esconder. Aí vai o Naruto com toda a sua glória laranja e chega lá na frente do Kakashi e fala, luta comigo! A Mei fez igualzinho com os Jedis. A única coisa que faltou pra ela foi usar laranja. Mais uma bizarrice de roteiro. No episódio do flashback, quando é revelado que o Sol matou a mãe das meninas e tudo mais, há uma cena onde Mei e Osha estão separadas por uma ponte de metal quebrada. E nesse cenário tá tudo sendo destruído, pegando fogo e caindo. Sol, Jedi que é, mente pensante e brilhante que é, põe as 2 mãozinhas pra frente pra usar a força e ao invés dele pegar as 2 meninas com a força e tirar elas da zona do perigo, ele resolve segurar a ponte com a força e manter as meninas ali.
Estou morrendo fazendo essa resenha. Essa revelação do Soul tentando salvar as duas meninas da maneira mais estúpida possível só aconteceu no episódio 7, se eu não me engano, que foi o segundo flashback do ponto de vista do Jedi sobre a tragédia que a gente viu desenrolando nos episódios anteriores. Até esse ponto, eu tava fazendo mais uma ginástica mental. Eu pensei assim, já que a Leslie Headland e a sua equipe tá criando todo esse mundo alternativo de Star Wars, onde os Jedi não são tão bons ou são realmente maus, talvez nessa história o Soul de fato tenha escolhido salvar a Osha, a única que realmente queria ser Jedi, e descartado a May. Não só ela poderia se tornar uma bruxa, mas também um potencial perigo ao Jedi no futuro. Eu realmente achei que esse pudesse ter sido o caso. Mas não, foi roteiro idiota mesmo. Ao invés de salvar as meninas junto, ele salvou a ponte e no final de contas quase que não salva a Osha. Essas são as coisas idiotas, com certeza tem mais, que me fizeram rir à frente da TV. Mas nesse mesmo episódio da tragédia da Ilha das Bruxas, há outras duas coisas estúpidas que me fizeram ter raiva. Enquanto tá rolando a treta entre os Jedi e as bruxas, a May dá o jeito de trancar a Osha num local para que os Jedi não cheguem nela, não a levem para ela se tornar uma aprendiz. Toda a motivação dela, aparentemente, é manter a irmã com elas. Presa assim, mas viva. Matar Osha e colocar todas as outras bruxas em perigo não era o objetivo inicial da May. Então por que essa garota, imediatamente após prender a irmã, resolveu tacar fogo onde ela estava? Mesmo que eu faça a ginástica mental e assuma que a May foi consumida pelo lado sombrio da força e assim perdeu o controle das suas ações e causou incêndio, não faz o menor sentido ela tacar fogo em tudo. Ficou muito sem pé nem cabeça. Outra coisa que aconteceu. Lembra que eu disse que a mãe das meninas é morta pelo sol? Ele de fato a atravessa com um sabre de luz. Mas a forma como isso acontece é, de novo, estúpida e forçada. Tá ali o sol e as bruxas prestes a ter aquele confronto. E a mãe da May, que é a bruxa suprema, vira uma fumacinha preta. Inclusive, ela faz isso com ela mesma e com a própria May, porque a ideia é sumir. Vendo aquela névoa ou fumaça preta se formando à base de poder sombrio da força, Sol, um Jedi treinado, vai lá e mete o sabre de luz na fumaça. Aí o poder acaba e ela se corporifica naquela bruxa novamente. Agora com o sabre de luz a atravessando. E todo mundo faz cara de espanto. E antes de morrer, essa é a melhor parte, a bruxa vira e fala pro Sol: eu ia deixar vocês levarem a Osha. Mulher, se você ia deixar eles levarem a garotinha, por que essa não foi a primeira coisa que você falou? Por que você foi tão imbatida e resolveu virar uma névoa preta misteriosa, sabendo que o Jedi poderia te atacar dessa forma? Resumindo, uma morte gratuita, um conflito fabricado, uma vingança que tem raiz em algo que não faz sentido. Pois essa é toda a raiva da May até o futuro. E, aliás, se torna a raiva da Osha, porque eventualmente essas irmãs se encontram e é a Osha que vai lá e mata o Sol. A lá Darth Vader, inclusive, sufocando ele com a força. The Acolyte é uma série que não sabe estruturar uma narrativa para que os seus personagens cheguem à tensão, ao conflito e às eventuais resoluções de maneira orgânica. É um roteiro burro que não sabe fazer isso, não sabe ligar A com B, e aí cria essas cenas forçadas. Por exemplo, eu preciso que o Sol salve só uma das meninas. Com certeza há 1001 maneiras de você fazer isso sem precisar daquela cena estúpida na ponte. Ou eu preciso que o Sol mate a mãe das meninas para que assim haja a motivação principal da vingança, tanto de May quanto de Osha depois. Com certeza você poderia ter escrito uma cena onde, no calor da batalha, uma coisa um pouco mais construída, tensa, orgânica, como eu disse, o Sol mata
a mãe das meninas no meio da confusão. E seria um acidente tanto quanto foi nesse terrível roteiro original. Com certeza você poderia usar a outra personagem que também é mãe das meninas e super contra esse lance dos Jedi levarem a Osha embora, como um ponto de contenda e intriga, onde ela maquina as coisas todas, ou de repente engana a mãe das meninas, coloca uma irmã contra a outra. Com certeza você poderia fazer isso. Mas para chegar a tal ponto, seria necessário que algumas dessas bruxas usuárias da força tivessem um pouco mais de complexidade em suas personalidades. Que pelo menos uma delas fosse genuinamente má em perseguimento dos seus interesses. Ainda que o interesse tivesse aparência de nobreza, como é o caso de manter a Osha ali. Mas não. A ideia foi retratar as bruxas de maneira que elas são virtuosas, não importa as circunstâncias. E os Jedi, esses sim, passíveis de falha e de desmandos até o fim. E outra pataquada que eu poderia falar foi a dinâmica entre o mestre Sith, que eu esqueci o nome daquele cara agora, e a própria Osha, e esse aparente romance que está surgindo e que eu não estou investida, mas eu quero entrar no próximo assunto, que é a representação. É justamente o problema que mencionei ao final do tópico anterior. Ele meio que se dilui com o roteiro mal escrito. Pense na representação como a intenção desses escritores de The Acolyte e o roteiro como produto das mesmas. Assim fica mais fácil. Vale definir o que isso significa. Representar é sinônimo para retratar, simbolizar, ilustrar. Você pode tentar defender The Acolyte e falar assim, mas o sol não é todos os Jedi. Assim como a sociedade de bruxas não é todo o lado sombrio da força. Ok, não são de fato. Mas seria impossível contar uma história e incluir todos os Sith e todos os usuários do lado sombrio da força e todos os Jedi do lado luminoso da força. E mais todos os outros personagens que certamente povoam o universo de Star Wars. O que é possível é fazer um recorte daquela realidade ou universo que você quer mostrar através de um ou mais personagens. Sendo assim, o Mestre Sol retrata, recorta, simboliza, representa aquilo que é a Ordem Jedi. De certa forma, ele corporifica em uma só figura a intenção de quem está escrevendo The Acolyte. Ou seja, através do sol, eles querem te falar o quê? Que a Ordem Jedi é corrupta, que a Ordem Jedi é autoritária e preconceituosa e que ela existe para tirar as liberdades das pessoas, nessa tentativa de vilanizar o Sol. E os outros Jedi de destaque na história, elas tentam vilanizar o lado da força que sempre foi tido como bom, virtuoso e heróico. Claro que isso é feito do outro lado. Ao tentar tornar as bruxas e usuários do lado sombrio da força personagens muito virtuosas, eles os utilizam como representação para a mensagem de que o lado sombrio não é tão ruim assim. Em última análise, querem trazer essa lógica relativista para Star Wars. Um universo onde, por mais que seus personagens sejam passíveis de cometer erros, a relatividade em termos de bem e mal não existe. Essa noção distorcida em The Acolyte fica super explícita numa fala da mãe bruxa das meninas. Não lembro as exatas palavras, mas a ideia é a seguinte. Ela diz que na força não existe um lado bom e um mal. É quem usa a força para exercer poder sobre o seu semelhante que é mal. O argumento dela é falho de duas maneiras. A primeira, e eu já falei, em Star Wars, o bem e o mal não são conceitos relativizados. E a segunda é que a própria história de The Acolyte derruba tal argumento. Há uma cena, justamente no flashback da tragédia da Terra das Bruxas,
onde uma delas está controlando um Jedi. E você vê claramente o lado sombrio em ação. O cara tá sofrendo. Ele fica traumatizado depois. Não vem me dizer que esse é o tipo de poder para fazer coisas boas. Aliás, isso é a cara da opressão sobre um semelhante menos poderoso. Percebe como elas falam uma coisa e fazem outra? Isso também se aplica ao próprio mestre Sif, que treinou a Mei e agora vai treinar a Osha. Ele vem com um discursinho de que foi oprimido, expulso da Ordem Jedi e blá 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 blá. Mas o cara é ruim até o talo. Você vê ele em ação, você vê a postura de combate dele, você vê as suas palavras, ele se denuncia. Was that its name? E na minha opinião, o roteiro mal construído dessa série inteira se denuncia. De fato, denuncia quem tá por trás dele. Super mal escrito, mas as intenções estão claríssimas. O que Kathleen Kennedy, Leslie Headland e toda a turminha que tá tomando conta de Star Wars quer é divórcio. E talvez seja isso o que os fãs de Star Wars devem dar em troca. E com isso finalizo o vídeo de hoje. E quando usei a figura do divórcio lá no início do vídeo e agora aqui para fechar, é porque eu realmente acredito que os fãs de Star Wars têm uma espécie de relacionamento abusivo com a Disney. Não é possível que o mesmo estúdio que cria uma série como Andor cria uma atrocidade como The Acolyte. É bem bizarro isso pra mim. E eu gostaria de saber como você se sente em relação a isso. Principalmente você que é fã de Star Wars. Comenta aqui, porque eu quero ter uma noção do sentimento. Se é que você assistiu The Acolyte. Se eu posso te dar um conselho, não perde tempo. Celebra Star Wars como você gosta, com a trilogia original, até mesmo com as prequels, com Rogue One, com Andor. Se você curte The Mandalorian, assiste, mas Acolyte é um tapa na cara, é uma agressão. E pelo andar da carruagem, pelas notícias do filme da Rey que tá chegando aí, acho que os abusos vão continuar. Então fica na boa, fica na paz, tem muito Star Wars aí pra você. Além de tudo que eu falei, tem séries animadas, tem jogo, tem livros, quadrinhos que ainda não foram tocados por esse grande projeto horrível de wokerização da Disney. Fica de boa. Eu não sei nem por que eu tô usando esse tom. Eu acho que é porque eu realmente quero consolar quem é fã. E antes de me despedir, agradeço aos membros do canal. Muito obrigada pelo apoio até aqui. Eu espero que vocês também tenham gostado desse vídeo muito louco. Assim, se você quer fazer uma boa ação, curte esse vídeo, compartilha, comenta, faz ele subir, porque, gente, eu assisti The Acolyte, por favor, eu tô merecendo. E por enquanto, é isso. Vou ficando por aqui. Beijos, até a próxima e bye bye!